Porque esse cara foi em uma palestra e mandou a maior empresa de placas de vídeo ir para o inferno. So, Nvidia, fuck you. O motivo vai muito além de um momento de raiva. Aquilo não foi um ataque gratuito, foi a resposta de uma comunidade inteira que passou anos sendo ignorada. Grava bem esse dedo do meio, porque nesse vídeo você vai entender por que ele aconteceu e como anos depois essa história acabou tomando um rumo completamente irônico. Mas antes, prazer, eu sou Incredible e aproveita que o vídeo só tá começando, então já se inscreve aí. Já se inscreveu? Então bora voltar pro vídeo. De um lado, Linus Torvalds, o cara que criou sozinho o sistema operacional mais importante do planeta. Ele poderia ser tão rico quanto Bill Gates, mas ao contrário de muitos por aí, ele decidiu dedicar o seu trabalho de graça para a humanidade. Do outro lado, Jensen Huang, o empresário que transformou uma fabricante de chips comum em um império de 3 trilhões de dólares. Uma empresa que hoje não vende apenas placas, mas sim um verdadeiro ecossistema fechado e controlado. Duas visões de mundo completamente diferentes. De um lado, a liberdade do código aberto. Do outro, o controle absoluto do lucro. O que acontece quando esses dois titãs se enfrentam? Imagine que você comprou o carro mais potente que existe, mas o fabricante não entrega o manual e proíbe que qualquer mecânico mexa nele. Se aparecer algum problema, você é refém da empresa. Era exatamente assim que os usuários do Linux se sentiam com a Nvidia. Uma placa de vídeo sem um software que diga o que ela tem que fazer é mais inútil do que políticos brasileiros. Esse software é chamado de drive. Ele é o tradutor que permite que o sistema converse com a placa e aproveite todo o seu desempenho. Enquanto concorrentes como a AMD liberaram a documentação para que a própria comunidade pudesse criar e melhorar esses drivers, a Nvidia mantinha tudo trancado a 7 chaves. Mas por quê? No início dos anos 2000, o Linux em PCs representava uma fração minúscula, cerca de 1 a 2% do mercado, enquanto o Windows dominava, com mais de 90%. E na cabeça de alguém como Jensen Huang, a ideia era simples. Por que eu vou gastar milhões integrando meu software com esse sistema que quase ninguém usa? E se você parar para pensar, até que faz sentido. Só que aqui aparece uma grande hipocrisia dele. A Nvidia ganhava rios de dinheiro com o Linux em servidores e com o Android, que tem a base em Linux, se você não sabia. Ou seja, eles usavam a tecnologia da comunidade para lucrar bilhões, mas se recusavam a dar suporte para o usuário comum. Enquanto no Windows tudo funcionava com 2 cliques, no Linux os usuários sofriam com telas congeladas, notebooks travando e placas caríssimas rodando com desempenho pior do que de uma calculadora. Só que isso ficou pior ainda quando a Nvidia adotou o sistema Optimus, que era a tecnologia deles para economizar bateria em notebooks. Pense comigo, qual é o sentido de você usar um carro de corrida para fazer compras? Nenhum, né? Por isso você usa o Gol quadrado ferrado para o dia a dia. O mesmo acontece no PC. Ele usa o gráfico básico do processador para rodar um vídeo no YouTube e deixar a sua GTX 1 bilhão só para rodar o Minecraft no Ultra. O sistema Optimus deveria fazer essa troca sozinho, mas adivinha quem se ferrava e não conseguia trocar bosta nenhuma automaticamente? A comunidade de pinguins passou anos tentando resolver esse problema na base da gambiarra e da engenharia reversa. Mas tentar consertar isso sem a ajuda do fabricante é igual montar uma bicicleta sem nunca ter visto uma. E isso foi a gota d'água. A sensação de ser tratado como ralé virou uma bomba relógio. E essa bomba explodiu. Em junho de 2012, em um auditório lotado na Finlândia, uma estudante levanta a mão e faz uma pergunta simples. Por que a Nvidia não contribui mais com a gente? Linus podia ter dado uma daquelas respostas politicamente corretas, para não desagradar ninguém. Mas ele nunca foi esse tipo de pessoa. Na visão dele, a Nvidia era uma aproveitadora do ecossistema e só contribuía quando era conveniente. Naquele momento, anos de frustrações falaram mais alto. Então, ele olhou para a câmera e falou: a Nvidia é a pior empresa com quem já lidamos. Então veio a cena que entrou para a história da tecnologia. Só que a história não termina aí. Na verdade, ela está apenas começando. Porque a Nvidia fez o que qualquer gigante faria na época. Ignorou e fingiu que não era com ela. Mal eles sabiam que o destino adora uma ironia. A Nvidia não ligou para aquilo. Deu um papinho para boi dormir de que estavam fazendo o possível para atender a comunidade, mas o que acontecia era o mesmo de sempre. Focar no Windows e usar o Linux quando é conveniente. Mas como dizem, o mundo não dá voltas. Ele capota. Com o passar do tempo, surgiu uma nova onda no mundo da tecnologia. Algo tão grande quanto a internet, que você provavelmente usa todo santo dia. A inteligência artificial.
De repente, todo mundo precisava de processamento absurdo para treinar seus mega modelos superfaturados. E adivinha quem fabricava os melhores chips do mercado? A Nvidia. As ações da empresa dispararam. Ela saltou para um valor astronômico de 3 trilhões de dólares. Parecia uma vitória definitiva da Nvidia, certo? Errado, otário, porque é aqui que a história ganha um capítulo incrivelmente irônico. Me responde uma pergunta: onde que roda os supercomputadores, os data centers e as nuvens de inteligência artificial das maiores empresas do mundo? 100% em Linux. O futuro do mundo da tecnologia depende do mesmo sistema que a Nvidia tinha tratado como lixo por mais de uma década. Clientes gigantescos, caras que pagavam bilhões de dólares em placas, começaram a esbarrar naquele mesmo cofre fechado de drives que o Linus tinha xingado. O código fechado da Nvidia, que antes servia para manter o mercado sob controle, agora era o maior problema para o desenvolvimento da IA. O controle obsessivo de Jensen Huang parou de dar lucro e começou a dar prejuízo. E o que tu acha que ele fez? Depois de mais de 10 anos de reluta, a Nvidia teve que engolir o orgulho. Eles anunciaram em 2024 que estavam abandonando o modelo antigo e abrindo os drives para o Linux. Eles não abriram o código porque ficaram bonzinhos do nada, e sim porque a única forma de continuar dominando a IA era jogando pelas regras do sistema que o Linus tinha criado. E é aqui que a gente entende o que realmente aconteceu. Foram anos de um cabo de guerra interminável. Não era só a Nvidia de sacanagem com a comunidade Linux. Eram duas filosofias opostas sobre como construir a tecnologia. No embate desse nível, o único jeito de alguém vencer é o outro lado cedendo. Na teoria, os pinguins ganharam, mas na prática, o sistema aberto só foi abraçado para fortalecer ainda mais esse império. O Linux virou a peça central da máquina de fazer dinheiro da Nvidia. É como dizem por aí, não existe almoço grátis. Bom, pelo menos agora a gente consegue usar placas sem a tela congelar. E também tem uma coisa que aconteceu na era das IAs: o uso dela como terapeuta, ou até mesmo ela virando uma namorada de muitas pessoas por aí. Eu falo sobre isso nesse vídeo que está aparecendo para você aí. Clica agora nele. Agora se inscreve, deixa o like, comenta quem tá certo nessa história e compartilhe.